Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos os irmãos e irmãs que chegarem a acessar esse nosso vídeo, pois estamos hoje dando sequência a essas nossas lives, né, sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Desde já, nosso agradecimento a todos aqueles que se interessarem por ouvir, assistir os nossos comentários evangélicos e aproveitamos este momento para pedir a Jesus por todos os lares, por todos esses irmãos e irmãs que procurarem sintonizar o nosso canal. Aliás, já deixamos o convite a todos no nosso canal aqui do YouTube, que além desta que nós estamos gravando, nós temos uma série bastante considerável de outras palestras gravadas, tudo palestras rápidas, de 28, 30 minutos, para não cansar os irmãos, mas todas de muita importância, palestras de muita relevância, que nos convidam às reflexões como espíritos, como consciências imortais que nós somos. E também para esse trabalho de hoje, para essa gravação, estamos pedindo a ajuda dos espíritos de luz para que sejamos assim é, auxiliados, né? Recebendo deles a cobertura espiritual necessária para que as nossas inspirações, intuições possam ser percebidas, né? E possamos então passar ideias cada vez mais essenciais para os irmãos e irmãs, e claro, para mim também, que eu costumo dizer que eu tenho os meus ouvidos estão mais perto da minha voz do que todos os nossos ouvintes, né? E é claro que a primeira lição que vem, então, é para mim, né? Então, que esses espíritos luminosos, esses espíritos trabalhadores do bem e da luz, possam estar nos dando a cobertura necessária para que a mensagem de Jesus possa chegar a todos os corações de uma forma acessível, de uma forma que vá levando conforto, entendimento, principalmente muita paz para todos os corações, né? Luminosidades para os entendimentos e principalmente a vontade de desenvolver a humildade, né, que é tão necessária para todos nós, para que a partir dessa virtude que Jesus colocou lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança e ela trata exatamente da humildade, porque a humildade é o primeiro degrau dessa grande escadaria, dessa grande escalada que nós vamos fazendo, né? Nesse monte sublime que nos leva a Deus, num processo de verticalização, porque nós estamos muito acostumados, né, com o nosso comportamento horizontal. O comportamento horizontal é tudo aquele que diz respeito aqui à vida da nossa dimensão terrena, que tem a sua importância, né? Tem a sua importância, mas o objetivo disso tudo é que nós aproveitemos para a evolução do espírito, que é para isso que nós estamos encarnados, né? Todos nós temos uma programação reencarnatória, uma programação onde assumimos um compromisso no plano espiritual antes de reencarnar, onde nesse compromisso consta toda a nossa dedicação a esse trabalho de moralização de nossos corações e também de reconciliação com aqueles que eventualmente viermos a nos encontrar, seja na família, seja fora dela, mas são marcados e nós os reconheceremos pelos desafetos, né? Porque na reencarnação nós nos encontramos com afetos, irmãos queridos já de outras eras existenciais, né?
mas também encontramos com os desafetos, porque nessas eras anteriores, né, nesse pretérito nosso, nós não tivemos só comportamentos saudáveis, né? E nesses comportamentos moralmente insalubres, nós, né, fizemos, cometemos equívocos. E não importa se são equívocos, mas a lei de causa e efeito, ela está regendo todas essas nossas atitudes, equivocadas ou não, mas ela está regendo. Se os nossos atos forem bons, evidentemente que as consequências são boas, né? Mas quando estamos partindo de uma premissa equivocada, com certeza as conclusões serão equivocadas, né? Então, na verdade, o Evangelho de Jesus é esse convite à reflexão, e o nosso trabalho, as nossas palestras aqui, tem sempre esse objetivo, né? Esse objetivo de trazer para a nossa memória, para a nossa lembrança, a mensagem de Jesus, né? Porque ele é o nosso modelo e guia, né? Como nós sabemos que os Espíritos de Luz já nos informaram, né? Que está lá a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Então, que nós possamos não esquecer disso, que o nosso grande norte é Jesus. E para que possamos saber o que esse mestre está a nos nortear, vamos ter que estudar o seu evangelho. Os evangelhos lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, e as obras espíritas, particularmente as obras de Emmanuel, que ele tem aquela coleção Vinha de Luz, são 5 livros, que cada página daquela tem um versículo do Evangelho. Então, se a gente quiser fazer um curso de evangelização espiritual, é só pegar aqueles livros da coleção Vinha de Luz, né? Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, tem mais um, são 5. Mas é da coleção Vinha de Luz. Ah, sim, a própria Vinha de Luz, né? É. Então, que a gente possa nos interessar, caso seja o caso, que a gente procure nas casas espíritas obras deste instrutor espiritual de muita luz, que é Emmanuel, que os irmãos das casas onde existam bibliotecas, livraria, né? Como no nosso caso, nós somos do Centro Espírita André Luiz, aqui de Joinville. Então, toda segunda-feira à tarde está aberta para que a biblioteca e a livraria. Biblioteca para emprestar, né? E a livraria para aqueles que queiram adquirir para si mesmo a obra, porque depois que, quando você começa a estudar, você tem a liberdade, se o livro é seu, né, de anotar, de marcar, de passar o marca-texto lá e aquela coisa toda. Então, fica ao critério dos irmãos, né, essa possibilidade de estudar o Evangelho através, através das obras de Emmanuel, né? Bom, para hoje, nós escolhemos uma passagem bastante conhecida do, do Evangelho de Jesus, ali de Mateus, né? O Mateus 7, 13 e 14. Só para lembrar para os irmãos, esse capítulo 7 ainda faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa aqui em Mateus, no capítulo 5, todo, o capítulo 6 todo e o 7 todo. São 3 capítulos, totalizando 111 versículos. Então, essa parte aqui do capítulo 7, versículos 13 e 14, está lá no Sermão da Montanha. Foi lá para aquele povo que estava lá e que Jesus acaba deixando para todos nós também a sua mensagem, que ele falou sobre isso. Ele começa falando assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da virtude, quão apertado o caminho que a ela conduz,
e com poucos a encontram. Como sempre, Jesus, como espírito puro, como espírito de conhecimento pleno da vida, né? Ele aproveita as circunstâncias, como ele aproveitou aquele grande encontro que aconteceu lá em Cafarnaum, num monte, numa montanha, que ele fez aquele grande discurso, cujo discurso ficou conhecido como o Sermão da Montanha. E, como eu disse, são 111 versículos para que a gente possa conhecer todo o sermão, né? Porque ele vai começar com as bem-aventuranças, mas ali é o começo do sermão. Então, aqui, mais uma vez, ele vem usar, assim, de poucas palavras para deixar grandes ensinamentos. Então, ele vai falar da porta estreita e da porta larga. Bem, olha só, a porta estreita, ela vai representar as dificuldades que nós temos para enfrentar. Porque nós, ao reencarnar, como eu disse no início, nós assumimos compromissos para esse nosso programa reencarnatório de vir aqui para resolver questões dos desafetos, né? E também trabalhar como provas pela nossa evolução. Nós estamos nessa caminhada, a gente vem lá de longe, fomos criados simples e ignorantes e estamos nessa batalha, né? nessa corrida evolutiva de encarnação em encarnação, e mesmo no plano espiritual a gente também continua evoluindo. Mas então, como eu falei, usei o termo corrida evolutiva, e as corridas elas sempre têm obstáculos, né? E até eu gosto de brincando falar, né, que uma corrida de obstáculos sem obstáculos não é uma corrida de obstáculos, né? Então, os obstáculos que aparecem para nós, muitas vezes eles não são muito complicados, mas como eles mexem com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, muitas vezes até com prepotência, cada um de nós, ao fazer o exame de si mesmo, poderá identificar, né, essas situações ainda imperfeitas que precisam ser corrigidas. E o Evangelho vem para isso. Então, para podermos adentrar e continuar nessa marcha evolutiva, precisamos, de certa forma, estar preparados para superar esses obstáculos, né? Então, a porta estreita, ela é mais difícil, até porque nos parece que só entra um de cada vez. Um de cada vez. E não vai encontrar, cada um de nós, não vamos encontrar ali pronto toda aquela estrada, todo aquele caminho, toda aquela seara que vai aparecer assim que a gente adentrar a porta estreita. Por quê? Porque ali nada está pronto. Na porta estreita não tem nada pronto. Tem o material para a gente trabalhar para poder, digamos assim, pavimentar a nossa caminhada dali para frente. Então, nós vamos, ao adentrar essa chamada porta estreita, vamos nos deparar com obstáculos também e material apropriado para que a gente possa pavimentar a nossa caminhada, possa ir trabalhando os nossos sentimentos cada vez mais e melhor, né? Possa ir buscando consolidar a nossa fé em Deus, que apesar daquelas dificuldades, mas nós sabemos que o caminho para Deus ele é suave, como disse Jesus, meu jugo é suave, mas é preciso persistência, é preciso assim ter aquela convicção, aquele querer firme, né, de adentrar essa caminhada em direção à espiritualidade luminosa, né? Então, que a gente, ao adentrar, né, por exemplo, nós estamos na doutrina espírita, somos espíritas, né? Então,
a gente costuma lembrar, né, que não é porque nós agora somos espíritas, estamos procurando seguir o Evangelho de Jesus e não vamos ter mais problemas. Tem muitas pessoas que até deixam a doutrina espírita porque vieram iludidos, né? Como se ali fosse resolvido num processo mágico. Mas esse processo mágico já foi ultrapassado lá para trás, né? Já deixamos lá para trás. Porque hoje nós estamos dentro daquela filosofia que Jesus nos apresentou, que a cada um será dado segundo suas obras. Isso quer dizer o quê? Que quem precisa construir toda essa caminhada, pavimentar todo esse caminho para Deus, somos nós. E o que fazemos no Espiritismo? No Espiritismo, nós vamos estudar todo o Evangelho de Jesus, procurar conhecer as leis de Deus, nos colocar como filhos de Deus, disponíveis para aquilo que Deus achar melhor para a nossa caminhada, continuar confiando cada vez mais, apesar das agruras da caminhada. Apesar das agruras da caminhada. Né? Ah, mas então eu não quero ser espírita. Bom, aí é uma escolha nossa. Só que em qualquer lugar, não só no espiritismo, nós sempre seremos beneficiados com o produto dos nossos atos. Nenhuma religião, nenhum espírito pode chegar e resolver aquilo que é da nossa competência. Né? É como eu falei, ao reencarnar, nós assumimos um programa, né, de reabilitação. Então, nós estamos encarnados para nos reabilitar diante da lei de Deus e diante dos nossos irmãos, porque Jesus vai pedir também, lá no Sermão da Montanha, a reconciliação com os adversários. Né? Então, até chega um momento que ele conta lá de uma passagem, né, de que se alguém fosse levar oferendas no templo, porque era hábito deles levar uma oferenda no templo para que o sacerdote pudesse mediar, né, o contato dele com Deus. Então, Jesus vai dizer: se você for levar, ele não disse que não adiantava fazer aquilo, porque de fato aquilo não resolvia nada. Mas não era o momento para Jesus falar isso. Se você for levar a tua oferenda no templo e lembrar que tens um problema com o irmão que está lá fora, deixa a tua oferenda ali fora, volta lá, te reconcilia com o teu irmão e volta. Isso tem um recado muito importante, porque na época, os judeus, né, fariseus, etc., eles pensavam, eles admitiam, né, de que o problema que eles pudessem ter era com Deus. Eles tinham que se resolver com Deus. Eles tinham que estar em dia com Deus. E quando as coisas começavam a dar errado, eles supunham que Deus estava os castigando e eles queriam procurar essa reconciliação com Deus. Quando Jesus faz essa observação, para que se ele tiver alguma coisa contra o seu irmão, volte lá para depois, então sim, fazer a oferenda, ele deixa muito claro que o nosso problema, o problema deles, o nosso problema, não é com Deus, porque Deus é intangível, nós não conseguimos perturbar Deus, não temos como fazer coisas que firam a estabilidade de Deus. Porque Deus, em tudo, ele está dentro de um processo estável, ele é imutável. Né? Então, as leis divinas são imutáveis. Então, ele deixa claro que o problema nosso é com o nosso próximo. E isso serve para hoje. Né? Essa porta estreita, ela vai lembrar, meu filho, tu tens que começar a fazer esse processo. Aí ele diz assim, mas eu tenho, mas quem eu tenho até já nem está mais entre nós, já morreu. Não tem problema, você pode se reconciliar em termos de pensamento, em termos de sentimento, pedindo a Deus, aí sim vamos pedir a Deus auxílio para que essas nossas intenções
de reconciliação possam chegar a esse irmão que já partiu. E outros que nós estejamos aqui, mas estão distantes, estão morando em outra cidade, também não tem problema, porque o importante são os nossos sentimentos. Então, para você saber, para nós sabermos como é que estamos com os nossos irmãos, basta que a gente, ao lembrar do fulano de tal, do Beltrano ou do Cicrano, de alguém que fez algo que nós não gostamos, ao lembrar disso, o que nós sentimos? Né? Sentimos ainda o coração disparar? Sentimos uma energia negativa contra aquele irmão? Então, significa que nós ainda precisamos perdoar, que o perdão não aconteceu ainda. Isso é muito importante que a gente possa fazer. Então, não tem momento, a qualquer momento, nós podemos nos reconciliar de uma forma física ou espiritual, encarnados ou desencarnados. Porque, eu repito, o que vai pesar é o que nós sentimos acerca daquele irmão, daquela irmã. Esse sentimento é, na verdade, que vai fazer com que a gente possa até imaginar como é que está o amor dentro de nós. Porque na medida que nós vamos instalando essa lei divina cada vez mais dentro de nós, né? Porque ela já está em nós como consciência, mas é preciso que nós façamos a nossa parte de fazer com que ela seja, esse amor seja cada vez dinamizado, né? E essa dinâmica do amor, ela vai funcionar na medida em que nós colocamos a mão na charrua, a mão na obra, né? Com denodo, com vontade de nós nos acertarmos, né? Então, isso vai passar por uma frequência vibratória boa, e porque na medida em que nós amamos, as nossas vibrações vão melhorando e essas vibrações vão alcançar irmãos nossos, estejam onde estiverem, neste plano, no outro plano, na nossa cidade ou fora dela. Não tem limite para esse campo vibratório que é emitido pelos nossos sentimentos, né? Assim também, se nós estivermos magoados com os nossos irmãos, infelizmente, aquela mágoa vai gerar uma energia negativa que vai nos atingir e poderá atingir também o nosso irmão, esteja ele onde estiver. Então, na verdade, o grande norte da nossa vida deve e precisa ser o nosso Mestre Jesus. Como fazer isso? Conhecer os seus princípios, conhecer os seus postulados que estão no Evangelho, aqueles evangelistas que eu citei há pouco, aquelas obras, né, de Emmanuel. Deixa eu ver, eu vou ler. Há pouco eu não lembrei de todos, vamos ver. É caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, fonte viva e ceifa de luz. Agora peguei todos. Então, através desses estudos, dessas reflexões, nós vamos instalando e vamos sentindo a necessidade de colocar esse amor em nosso coração, para que as nossas palavras sejam cada vez mais suaves, né? Cada vez mais afetivas, as pessoas gostem de estar conosco e nós gostarmos de estar com as pessoas. Porque a grande fraternidade, a grande prática do Evangelho, ela vai se dar no relacionamento humano, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com o nosso chefe, com a nossa empregada, com a nossa, né, auxiliar, com o nosso vizinho, com os nossos irmãos transeuntes no trânsito, dando espaço para o outro passar na frente, não tem problema. As oportunidades são as mais variadas que nós recebemos de Deus para o desenvolvimento desse lado amoroso, desse amor fraterno que precisa estar instalado em nosso coração. Então, a porta estreita representa todas essas dificuldades que nós vamos enfrentando. E repetimos, não é porque nós entramos na porta estreita ou na casa espírita ou que os nossos problemas estão resolvidos. Ao contrário, nós estamos recebendo forças para superar as dificuldades.
porque Jesus mesmo disse: quando estiveres oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então Jesus está disponível para todos nós. É uma questão de a gente confiar na sua palavra e pedir essa ajuda, né, que estamos precisando para nos manter equilibrados, nos manter dentro de uma serenidade, né, dentro de uma paz. Irmãos, pensemos na paz. Não permitamos que os outros tirem a nossa paz. Né? Isso é importante. Mas a mensagem fala na porta estreita e na porta larga. Até agora eu falei na porta estreita, mas e a porta larga? A porta larga é o caminho das facilidades horizontais, elas não são verticais, elas não são em direção a Deus. Essa porta larga vai apresentar uma série de situações boas que não vão nos dar trabalho. Ali praticamente é uma espécie de zona de conforto. Só que aí você não cresce, porque nós vamos crescendo cada vez mais e melhor na medida em que vamos buscando nos esforçar para identificar as dificuldades, identificar os ditos problemas e encontrar as soluções. É nisso que a gente cresce. Né? Então, se eu entrar na porta larga, eu vou progredir menos. Com certeza, e existe uma razão muito forte, porque na porta larga nós vamos ter as seduções da matéria, nós vamos encontrar os convites, né, para aquelas arbitrariedades sensuais, tudo que poderá atrasar a nossa evolução, nós vamos encontrar na porta larga. Os convites aos prazeres imediatos, atendendo os nossos sentidos, né? Com as nossas paixões mais grosseiras e assim por diante. E, na verdade, é exatamente o oposto, né? Porque a porta estreita vai exigir a renúncia. Né? Nós vamos renunciando a essa coisa para que a gente possa desenvolver a nós mesmos, porque nós precisamos desenvolver o afeto, o carinho, a generosidade, a humildade, que é a primeira que precisa aparecer, né? E a generosidade, a gentileza, sermos gentis, desenvolvermos a capacidade de estarmos sempre com a nossa face sorridente, não gargalhando, mas sempre com o sorriso nos lábios, conversar através de conversas saudáveis, né? Com palavras que não firam. Então, nós vamos com isso cada vez mais melhorando esse nosso psiquismo a própria psicosfera nossa, né? Que nos envolve, ela estará saturada de energias boas, de energias saudáveis. Quando que lá na porta larga, por a gente não fazer praticamente nada, por estar tudo pronto, a nossa psicosfera cada vez mais vai ficando intoxicada, né? Onde então só aqueles prazeres imediatos, onde então as nossas frequências vibratórias vão estar bastante baixas, e com isso nós vamos estar sintonizando com espíritos inferiores que ainda têm prazer naquele tipo de atividade, naquelas atitudes pecaminosas e assim por diante. Então, Jesus vai pedir, no outro momento, que nós não esquecêssemos de vigiar e de orar. Vigiar o quê? Os outros? Não. Vigiar a nós mesmos. Vigiar o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Nós precisamos ter consciência disso, porque nós sabemos que a lei de causa e efeito está regendo a nossa vida. Então é preciso que nós tenhamos em mente consciência do material que temos na mão e o que vamos fazer com ele, para que a gente possa fazer, que dali possa redundar em benefício para o nosso entorno e também para nós. Meus amigos, o nosso tempo está pedindo que nós façamos o encerramento da nossa live de hoje.
queremos externar aqui a nossa gratidão a todos esses amados irmãos e irmãs que estiverem a nos assistir. Lembrando mais uma vez que o nosso canal aqui, os irmãos, é só procurarem ir no YouTube e digitar o meu nome, Luiz, com Z, né? Luiz Miller. O meu Miller é um pouco diferente, não é ultremado. Ele era ultremado, mas foi modificado no meu registro. Então, ele está M2Is em vez de ultremado. LLER. É só botar isso. Luiz Miller já vai entrar lá nas diversas palestras que os irmãos poderão escolher qual que querem, de acordo com o tema, o que mais interessar aos irmãos. Muito bem, nossa gratidão a todos, a gratidão também à equipe espiritual que atendeu a nossa rogativa e também, mais uma vez, pedir que Jesus abençoe todos os lares que estão a nos ouvir, para que a paz possa estar em todos esses recintos domésticos, no coração de todos os integrantes dessas famílias. Muito obrigado a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.